Olá, meus queridos irmãos, estamos juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Portanto, a aula 9, que corresponde à 8ª lição da sua revista da Escola Bíblica. E hoje, então, nós temos como base o texto de Lucas, capítulo 22, versos de 7 a 20, e o tema, ou o título que foi dado a essa lição é Lembrado, com a epígrafe: o sacrifício supremo de Jesus deve ser lembrado pelos crentes, não é? E o texto áureo, vamos depois ler todo o texto, mas enfim, o texto áureo da nossa lição, que é o seguinte: tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e o entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus, nesse seu derradeiro encontro, não é, com os discípulos antes da sua morte, portanto, nos lembramos que ele estava na quinta-feira a celebrar a Páscoa com os seus discípulos, e já também a instituir a ceia do Senhor, que é esse memorial que nós temos ainda hoje, não é? E continuará a existir até a volta de Jesus Cristo, a ser celebrada, a ser lembrada, então, esse momento, essa ceia, não é? Pelos discípulos de Jesus Cristo, como ele mesmo disse aqui, como ele mesmo ordenou aqui nesse texto. Bem, Jesus ainda está em Jerusalém, não é? E daqui vai sair só mesmo carregando a cruz para o Gólgota. E desde a nossa última referência, então, que foi a parábola dos lavradores maus, na semana passada, onde Jesus conta, né, que ele conta ali no pátio do templo mesmo. Então, a partir daquele momento que já vimos, Jesus faz o seguinte: ele falou sobre a questão do tributo a César, ele falou sobre a questão da ressurreição com os saduceus, ele viu a oferta da viúva, ele proferiu o sermão profético, ele falou sobre a grande tribulação, e agora ele está a caminho da cruz. O acordo para entregá-lo já foi feito entre Judas e os líderes religiosos, não é? E nesse texto nós o vemos então a comer a Páscoa judaica com os apóstolos e a instituir a ceia do Senhor, como eu já disse. É interessante observarmos que Jesus escolheu uma refeição, não é? Por ser um momento importante de camaradagem e de intimidade entre os comensais. Nas refeições orientais não havia pressa, nem um pouco parecidas com as nossas refeições hoje em dia, não é? O próprio posicionamento à mesa já indicava que o tempo ali seria usado muito mais do que nós usamos hoje, porque eles quase que se deitavam em almofadas, então ficavam ao nível da mesa, que era uma mesa bastante baixa, e ali então comiam e ali então conversavam. E Jesus escolhe então esse momento, não é, para estar com os seus discípulos, dado a importância do que eles iriam fazer ali, e também dado a urgência, pois já se aproximava também a sua morte. Nós vamos ler então o texto, começando no verso 7, que diz assim, e nós vamos tratar agora então da preparação, não é, da ceia. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde quereis, ou onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará uma grande sala mobilada, fazia ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Observem que
Jesus já tinha tratado de tudo, ou tudo que aconteceu, então foi um próprio encaminhamento do Espírito Santo, não é? Havia já um homem, havia já a sala, e esse homem, dono dessa sala, que provavelmente era o cenáculo, que era a parte de cima da casa, onde havia um grande salão, não é? Nas casas de pessoas um pouco mais abastadas, é óbvio. A pessoa residia embaixo e reservava essa parte de cima para reuniões, para convívios mais alargados, enfim, mas também era um local que muitas vezes era cedido para algum rabino, algum mestre, para ter uma reunião mais privada com os seus discípulos mais chegados. E foi precisamente isso que aconteceu então com Jesus e seus discípulos naquele dia. Não sabemos o nome da pessoa, o nome do dono da casa, portanto do anfitrião. Ele provavelmente não participou desse momento com Jesus, apenas cedeu o espaço da sua casa, mas tudo aconteceu como Jesus disse aos seus discípulos que aconteceria, não é? Não houve nenhum percalço, não houve nenhum contratempo, tudo aconteceu como ele mesmo havia dito. E Pedro e João aqui então se envolveram com Jesus na preparação desse momento, talvez sem notar, não é? sem perceber a importância e a profundidade do que iria acontecer ali naquele momento, naquele horário da noite já, entre o Senhor e os seus discípulos. Bem, o texto então nos diz que Jesus pediu para que se preparasse a Páscoa, para que ele então e os seus discípulos pudessem ter aquele momento tão importante dentro do judaísmo. A grande importância então da festa da Páscoa se encontra no Êxodo, que foi o ato redentor de Deus pelo qual Israel foi liberto da escravidão. Nós lemos isso lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus então fala a Moisés o que iria acontecer como a sua última praga. Ele dá as orientações de como o povo deveria proceder para não ser afetado pela última praga contra o Egito e contra Faraó, que foi exatamente a morte dos primogênitos, não é? E Deus então deu as orientações para que o povo fizesse e ficasse livre, para que, enfim, o anjo da morte passasse por cima, passasse sobre as suas casas, mas não entrasse e, consequentemente, não matasse os primogênitos. O dia da festa, então, foi o dia 14 do mês Nisan, que corresponde aí a algum período, então, dos nossos meses de março e abril. E a Páscoa era celebrada no primeiro dia dos pães ázimos, ou dos pães ázimos, ou dos pães sem fermentos, que era também uma festa. A festa dos pães ázimos durava uma semana, e a Páscoa era celebrada no primeiro dia dessa festa, então, dos pães sem fermento, né? E a comemoração da Páscoa, é claro que os irmãos já sabem disso, mas apenas para relembrar, envolvia o cordeiro, que era então sacrificado e que era assado com todas as suas entranhas, não é? Ele era assado completamente. Mas o sangue desse cordeiro lá no Êxodo foi usado para pintar os umbrais das portas, deixando assim a casa marcada com esse sangue desse cordeiro que tinha sido sacrificado. Os pães ázimos, os pães sem fermento, estavam relacionados à pressa da refeição. Quer dizer, a refeição era para ser comida rapidamente. Eles deveriam comê-la em pé, deveriam comer calçados, e os pães sem fermento, então, nos dá aquela ideia de que não era possível esperar pelo crescimento da massa, pela levedura da massa, para que então pudesse assar, para que então pudesse comer algo mais rápido, mas também pode ser uma referência à libertação da influência
do Egito na vida dos hebreus. E as ervas amargosas se relacionava à lembrança dos anos de sofrimento do povo hebreu como escravo no Egito, né? E nessa altura da festa da Páscoa, em mês da festa dos pães ázimos, essa festa, ou essas eram realizadas em Jerusalém, que recebia muita gente, né? E como as hospedarias eram poucas, pessoas comuns hospedavam viajantes. Foi o que aconteceu então com Jesus e os seus apóstolos nesse dia. Eu quero fazer uma observação. Na Páscoa judaica, Deus poupou os filhos dos hebreus. Na Páscoa cristã, Deus não poupou o seu próprio filho. Na Páscoa judaica, um cordeiro era sacrificado. Porém, aquele cordeiro, ou um cordeiro, deveria ser sacrificado a cada ano para o efeito da Páscoa, o efeito da festa. Mas, na Páscoa cristã, o cordeiro foi sacrificado uma única vez. O Filho de Deus, o Cristo que se fez, o Deus que se fez homem em Jesus Cristo, ele foi sacrificado uma única vez. Porque ele, como João Batista disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então está a celebrar com os seus discípulos essa Páscoa judaica, não é? Esse momento importante ali da religião judaica, porque ele está, ao fim e ao cabo, a cumprir aquilo que era tipificado na Páscoa judaica. Porque ele é o Cordeiro Pascal. Como vamos ver daqui a pouco no versículo de Coríntios que eu vou ler, ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado pelos nossos pecados. Esse então era o ambiente. Jesus estava reunido com seus discípulos para a celebração da Páscoa, né? E num dado momento, ele então celebra a ceia, a sua ceia com os seus discípulos. Então, no verso 14, lemos assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Chegada então a hora de iniciar a celebração, chegada pois a hora então dele realmente estar ali diante dos seus discípulos e abrir o seu coração, como ele faz aqui, não é? É interessante que Jesus declara mais uma vez a sua morte e demonstra o seu desejo humano aqui, a sua sensibilidade humana, não é? De ser consolado pelos seus próprios discípulos, mas também o desejo de estar com eles ali é para que fossem reforçados os seus laços de companheirismo, para que pudessem também se animar mutuamente diante do que viria a seguir. Jesus disse que ele queria comer a Páscoa antes do seu sofrimento, ou seja, da sua morte, não é? Ele já havia alertado os discípulos que isso aconteceria. Os alertas anteriores surtiram um pouco efeito, porque nos parece que eles não acreditaram muito que isso pudesse acontecer, e de fato estão agora às portas desse acontecimento. E estavam ali juntos. E Jesus então quis ter esse momento de intimidade com eles, para que eles então se preparassem, né, e se apoiassem mutuamente diante daquilo que viria a seguir, ou seja, a perseguição, as dificuldades por terem se tornado discípulo de Jesus Cristo. E esse foi então esse momento. Verso 16: pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice, desculpe, irmãos, e dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus então aqui usa os elementos que nós usamos ainda hoje na celebração da ceia, não é? Nos aplica aquilo que iria acontecer na sequência: seu corpo e seu sangue. Seu corpo seria pregado na cruz, seu sangue verteria na cruz. Como João disse, todo o seu sangue se esvaiu, não é? Porque quando o soldado feriu o lado de Jesus, saiu sangue misturado com água, uma alusão a que ele realmente ofereceu todo o seu sangue como um sacrifício na cruz por nós. Jesus então instituiu a ceia durante o festival da Páscoa, e isso tem um significado muito importante. A ceia aponta então para a morte do Filho de Deus em nosso lugar, permitindo que fôssemos libertos da escravidão do pecado. Assim como a Páscoa fazia referência à libertação do povo no Egito, ou do Egito, a ceia também faz menção à nossa libertação, mediante o sacrifício de Cristo, do domínio dos pecados, dos nossos pecados, ou do domínio do pecado sobre nós. Houve também ali, e continua a acontecer, com todo aquele que crê em Jesus Cristo, essa libertação. E assim como as ervas amargosas eram uma lembrança do tempo de sofrimento e escravidão, ou pela escravidão no Egito, também nós podemos lembrar do momento 3, 2, 1. E as ervas amargosas lembravam o sofrimento no Egito, e podemos fazer uma ligação também com a amargura do pecado, não é? Enquanto fomos escravos do pecado, tínhamos vidas amarguradas, e essa lembrança deve ser para nós sempre muito ruim, muito triste. Mas graças ao Senhor, que nos libertou também disso. O Cordeiro Pascal, então, cujo sangue foi da primeira vez aspergido sobre os umbrais para desviar o juízo da morte, era então um tipo de Cristo, como eu já falei, não é? O Cordeiro sacrificado, como Paulo fala em 1 Coríntios 5:7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi crucificado. E cada vez que participamos da ceia do Senhor, então, nos lembramos da morte sacrificial de Cristo e focamos-nos no acontecimento mais importante da nossa vida. Nós temos a consciência do nosso pecado, e isso dá-nos a certeza de que temos um lugar à mesa do Senhor, onde somos acolhidos pela nossa fé em Cristo. A ceia, portanto, irmãos, nos faz lembrar de 3 tempos na nossa vida. O passado, ou seja, a nossa salvação mediante o sacrifício de Cristo, lá no dia da nossa conversão. O presente, ou a nossa comunhão com a igreja, graças ao sacrifício de Cristo. E o futuro, quando cearemos com o Senhor na sua glória, graças ao sacrifício que nos deu vida eterna. Então, no versículo 16, ele mesmo diz aos seus discípulos: pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus então está ali a celebrar a ceia, a usar o pão e o vinho para mostrar que ele estava a se oferecer, não é? E iria se oferecer na cruz dali a algumas horas para a remissão dos pecados. E é o sacrifício de Cristo então que está presente tanto lá no dia da nossa conversão, no nosso passado, quanto no nosso dia de hoje, na comunhão com os nossos irmãos, e também aponta para o futuro, quando estaremos com o Senhor, graças à salvação que nós recebemos dele, não é? Jesus então ordenou que a igreja celebrasse a ceia do Senhor como um memorial
da sua obra na cruz e o começo do seu reino eterno. Sim, porque o reino de Jesus começa aqui e não termina mais, não é? Isso ele fez para que nós não nos esquecêssemos desse facto. É interessante pensar também que as mais importantes festas judaicas, né, eram 7 festas ao todo que se celebravam anualmente. Elas foram dadas por Deus, elas foram instituídas para que o povo se lembrasse, se recordasse dos acontecimentos ou da forma como Deus agiu a favor do seu povo, trazendo libertação, trazendo provisão, suprimento, trazendo, enfim, as bênçãos para esse povo, não é? Quando nós falamos então da ceia do Senhor como um memorial, ela também é um marco para nos lembrar daquilo que já aconteceu, de que Jesus realmente se ofereceu na cruz por nós, de que Ele é, sem dúvida alguma, aquele que nos trouxe a libertação do domínio do pecado e, consequentemente, a perdição eterna. A ceia, então, nos faz lembrar isso, não é? E eu quero também trazer aqui para os irmãos a forma como Paulo trata da ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11, não é? Aquela igreja celebrava uma ceia, chamava aquela ceia de a festa do ágape, porém havia ali muita discrepância, porque quem tinha mais trazia mais e consequentemente comia mais, quem tinha menos trazia menos e comia menos consequentemente, e quem não tinha nada, Paulo disse, passava fome. Não era esse o objetivo. Então Paulo traz a lembrança daqueles irmãos o que aconteceu no dia em que Jesus instituiu a ceia, como ele falou e como ele fez. E no versículo 26, ali então de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, portanto, é esse memorial da igreja, um memorial que proclama, que testemunha do que já aconteceu nas nossas vidas e proclama que esse Jesus que já nos salvou pelo seu sacrifício na cruz, voltará. Não é? É isso que ele diz, até que ele venha. Então é um memorial para ser celebrado até que o Senhor venha. Um memorial que nos faz lembrar e que também nos ajuda a testemunhar. E Paulo não para aí, no verso 27, ele diz assim: por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Como eu já falei, a ceia envolve o nosso tempo passado, pois nós fomos salvos por Jesus, mas também envolve o nosso tempo presente, o tempo da comunhão com os nossos irmãos, mas o tempo da nossa vivência com o nosso Senhor. O tempo, o momento em que nós precisamos testemunhar do nosso Senhor. E Paulo então diz isso para aqueles irmãos: cuidado com a forma como se apresenta diante do Senhor, que não seja apenas algo simbólico, meramente simbólico, mas que tenha mesmo um compromisso assumido. E eu cito aqui algumas palavras de William Barclay, quando diz assim: o fato de que nessa mesa estivesse um que era traidor fazia mais dramática a tragédia. Em toda mesa de comunhão, Jesus Cristo tem um que o trai. Ou quem o trai, não é? Porque se em sua casa nos entregamos a Ele e depois em nossa vida o negamos, somos também traidores de sua casa. A referência aqui é a Judas. Judas estava naquela mesa, não é? Participou daquele momento, sem discernir aquele momento, sem reconhecer o Mestre como seu Senhor.
E é a isso que Paulo se refere, em outras palavras, é isso que William Barclay nos ajuda a refletirmos. Participar da ceia é lembrarmos do sacrifício de Jesus. Jesus deve ser lembrado por nós na celebração da ceia, mas em todos os momentos das nossas vidas. Não só quando estamos a nos reunir para celebrarmos um dos nossos símbolos como batistas, mas em todo tempo o Senhor deve ser lembrado como aquele que sacrificou-se por nós na cruz para nos dar nova vida. E é por isso então que nós devemos buscar vivermos essa nova vida sempre. Esse é o meio que temos para testemunharmos, não é? Da ação transformadora de Cristo nas nossas vidas. O facto de que Ele se sacrificou na cruz, o facto de que Ele era e ainda também o nosso Cordeiro Pascal, que fora sacrificado naquela cruz, para nos dar a salvação, precisa nortear a nossa vida. E precisamos então desejar viver essa nova aliança no sangue dele, não é? Uma aliança de graça, foi a sua graça que nos alcançou, e uma aliança então de amor, que deve ser essa resposta que damos a ele então, em função do que ele nos ofereceu, que foi a salvação, que foi a remissão dos nossos pecados, a nossa remissão, enfim, feita por ele na cruz. A ceia então nos traz essa lembrança, que deve nos ajudar a vivermos assim, dessa forma, né, irmãos? Jesus estava então ali com os seus discípulos a prepará-los para o que viria a seguir. Ele teve esse encontro marcante, teve esse momento de partilha, fez ali alusão ao seu sacrifício completo, corpo e sangue, e dali então saíram para a vida. O que enfrentaram na sequência foi a prisão de Jesus, depois foi a crucificação de Jesus, onde os discípulos se afastaram, não é? Depois foi a ressurreição de Jesus, onde os discípulos se reuniram de novo com o Mestre. Depois foi, ali em Atos 2, a vinda do Espírito Santo, onde eles foram capacitados pelo Espírito Santo a serem testemunhas, e de fato foram testemunhas, tanto que esse evangelho chegou até nós hoje. Portanto, o que vivenciaram com Jesus e o que lembraram sempre tantas outras vezes nas celebrações da ceia, era apenas o reflexo daquilo que eles já viviam. Viviam o compromisso com o seu Mestre. E assim também deve ser conosco. Participarmos da ceia do Senhor, na mesa do Senhor, na igreja do Senhor, deve ser apenas um reflexo da nossa vida com o Senhor em cada dia das nossas vidas. Que Deus possa então nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.